Seja bem-vindo à aula da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Monte Castelo. Hoje vamos comentar o capítulo 6 do livro que temos adotado este ano. O livro, As Grandes Doutrinas da Graça, do Reverendo Leandro Antônio Lima. A aula, O Conhecimento de Deus, parte 1. Nesta oportunidade, vamos falar sobre Deus, o ser incompreensível. O objetivo desta aula é que o discípulo de Cristo creia que o Deus vivo e verdadeiro, revelado na Escritura Sagrada, não pode ser compreendido completamente, não pode ser conhecido completamente. Mas o que conhecemos dele é verdadeiro e suficiente para sabermos que ele é incomparável. O texto básico desta lição é Atos capítulo 17, verso 22 a 29. Leia comigo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Atos, capítulo 17, verso 22 a 29. Uma das expressões do orgulho da nossa terra é Ceará, terra da luz, Ceará, terra do sol. A antiga Atenas, no período do apóstolo Paulo, também tinha o seu motivo de orgulho. Atenas era considerada a cidade onde todos os deuses eram adorados. Deuses e deusas tinham altares em Atenas. Deuses e deusas eram servidos e adorados em Atenas. Provavelmente, por terem sido atendidos por um Deus que eles não descobriram quem era, levantaram um altar ao Deus desconhecido. E, surpreendentemente, quando Paulo passa por Atenas e observa toda aquela religiosidade e percebe aquele altar ao Deus desconhecido, ele usa a referência desse altar para transmitir uma mensagem aos cidadãos pensantes da cidade de Atenas. Talvez a filosofia tenha sido o que mais contribuiu para que a cidade de Atenas viesse a ser uma cidade altamente religiosa. Pois na cidade de Atenas, as perguntas básicas da vida eram feitas com frequência e buscado responder com todas as formas que se encontravam. Perguntas como: quem somos? De onde viemos? Qual a razão da nossa existência?
eram perguntas frequentemente feitas e frequentemente respondidas. Surpreendentemente, quando Paulo passa em Atenas e tem a oportunidade de estar diante das pessoas pensantes, as suas palavras, como nós lemos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, respondem a todas estas perguntas, as perguntas básicas das filosofias tratadas em Atenas. Mas não somente das filosofias tratadas em Atenas, mas das filosofias até os nossos dias. Outro fator surpreendente foi a reação dos ouvintes. Porque diante da reação deles foi: não pode ser tão simples, não pode ser tão direto, não pode ser tão claro. Na verdade, Deus não está longe. Porém, quando alguém está cego, algo muito próximo pode se transformar em inalcançável. Semelhante aos dias de Paulo, lá em Atenas, são os nossos dias. Muitos falam sobre Deus, mas a diferença na forma como cada um fala parece gritante. Parece que cada um tem um Deus em vista. Parece que cada igreja local tem um Deus para si e cada denominação serve um Deus próprio. Entendemos, em meio a tanta diferença, que a semelhança do que disse Paulo aos atenienses é o que estamos vivendo nos dias atuais. As pessoas estão cegas, tateando sobre Deus. Aí, então, vêm algumas perguntas à mente. Será que é possível compreender quem é Deus? Será que é possível conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Quem é o Deus que se revela nas Escrituras? É isso que nós vamos tratar. Vou falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível. Deus é simplesmente incompreensível. E vamos perceber isso em algumas das declarações das Escrituras. Não são todas, pois não temos este tempo. Por isso, veremos algumas das declarações das Escrituras que podem ser pontuadas da seguinte maneira: Deus é simplesmente incompreensível por conta dos seus pensamentos, pois os seus pensamentos são incompreensíveis. Deus é simplesmente incompreensível por conta do seu tamanho. O seu tamanho é incompreensível. Deus é simplesmente incompreensível por conta das suas ações. As suas ações são incompreensíveis. E Deus é simplesmente incompreensível por conta do seu amor. O seu amor é incompreensível. Estas poucas declarações da incompreensibilidade de Deus já nos conduz à conclusão de que Deus é inconfundível e incomparável. E a própria Escritura afirma isso. Vejamos então algumas referências que validam as declarações que acabamos de fazer. O Deus simplesmente incompreensível, ele é incompreensível não porque ele é ilógico, não porque ele é irracional, não porque ele é incoerente. Não é irracionalidade, incoerência ou ilógica. O fator de Deus ser incompreensível é porque tudo nele é infinitamente superior, é muito mais excelente, é inalcançável. E é assim que nós vemos a incompreensibilidade de Deus. Vejamos então os pensamentos de Deus. Como são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus são incompreensíveis.
para nós. Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está falando que os seus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Ele não pensa como nós pensamos. O seu pensamento se desenvolve muito além. Deus é infinito. O finito não pode conter o infinito. A nossa maneira de pensar é finita, é limitada. Deus pensa de forma infinita e ilimitada. É por isso que o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte declaração sobre Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 e versículo 34. Romanos 11, 33 e 34. Nós encontramos esta declaração da parte do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Assim, os pensamentos de Deus são incompreensíveis. Não porque são ilógicos, irracionais ou incoerentes, mas porque excedem em muito a nossa maneira de pensar. Não somente os pensamentos do Senhor se excedem além e muito e infinitamente além dos nossos, mas o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é infinitamente superior ao nosso. Isaías capítulo 40, versículo 12, fala-nos um pouco sobre a extensão da diferença entre nós e Deus. 40, verso 12, de Isaías, diz o seguinte: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Isaías 40, 12. Quem foi que fez todas estas coisas com uma mão tão grande, com uma balança tão precisa? Deus. Mas não somente isso, ainda no mesmo capítulo 40 de Isaías. Siga comigo para o versículo 15 e 17. Veja o que diz nos versículos 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40, 15 a 17. É interessante que nestes versículos, acompanhe comigo, veja só, há uma escala que vai diminuindo cada vez mais. Metro, centímetro, milímetro, micrômetro. Vai diminuindo e chega até o vácuo. Chega ao menos que nada. Está dizendo, as nações são consideradas como um pingo que cai do balde. Depois, como um grão de pó na balança. Pois como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano é suficiente para fazer um holocausto, um culto. Nem todos os animais podem prestar, é útil para prestar um sacrifício a Deus. Todas as nações, parece que quanto mais cresce as coisas, Deus está falando primeiro alguns fatos aqui. Ele começa das questões grandes,
Parecia que as nações eram alguma coisa, ou porque são um pingo, um pó. Mas agora ele volta e diz, não, eu quero que vocês entendam é que todas as nações são perante como ele, coisa que não é nada. Ah, então é isso? Não, mais ainda. Ele vai continuar. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, o tamanho de Deus é incompreensível. Não tem como calcular, não tem como avaliar o tamanho desse Deus, não tem como compreender o tamanho dele. Jó capítulo 36, versículo 26. Caminhe comigo em Jó capítulo 36, versículo 26. Jó 36, 26. Caminhe comigo, vamos lá. O que diz em Jó sobre Deus nesta referência? Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Deus tem um tamanho incompreensível, incalculável, excede a toda a fita métrica que a gente possa utilizar. As ações de Deus, suas ações são incompreensíveis. Inúmeras referências nas Escrituras vão falar sobre isso, mas eu quero destacar apenas uma. Quero destacar em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? As ações do Senhor são incompreensíveis. O salmista está perplexo diante das ações de Deus. Como é que está acontecendo injustiça e Deus está calado? Como é que vem uma pessoa mais ímpia para disciplinar a pessoa menos ímpia? Eu não compreendo. As ações desse Deus incompreensíveis. Seus caminhos nós não entendemos. E foi isso que ele disse, deixou bem claro em Isaías capítulo 55, verso 8. Nós já lemos, mas eu vou voltar para lá. Isaías 55, verso 8, quando Deus está falando com Isaías, no primeiro momento nós destacamos os pensamentos. Mas não foi somente os pensamentos de Deus que foram destacados ali. Voltando para Isaías 55, verso 8, veja comigo, está dizendo: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os caminhos, as ações, as decisões, os acontecimentos que Deus planejou e executa não são os mesmos, não é da mesma maneira como a gente pensa, como a gente avalia, como a gente conclui, como a gente examina. As ações do Senhor, para nós, são incompreensíveis. A nossa maneira de pensar, de agir, de resolver as coisas são incompreensíveis. Não porque seja irracional, ilógica ou incoerente, mas é porque ele pensa, ele age muito mais além e vê e percebe muito mais do que nós. Um Deus simplesmente incompreensível, porque os seus pensamentos são incompreensíveis. O seu tamanho, incompreensível. As suas ações, incompreensível. Agora algo nos choca ainda mais, e eu quero convidá-lo para ir para João 3,16. Esse Deus que é incompreensível em todas estas coisas, ele também é incompreensível em seu amor. João 3,16. Diz um versículo que provavelmente você saiba de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Deus é incompreensível. Como pode Deus ter somente um filho, o Filho unigênito, e Ele dá o seu Filho para morrer por pecadores que não o amam, que não se interessam por Ele, que não o desejam, que são revoltados contra Ele, insubmissos, blasfemadores, murmuradores. E Deus entrega o seu Filho por amor a essa criatura. O Criador ama a criatura a ponto de se auto-sacrificar para salvar a criatura. Que amor é esse que nós não conhecemos, que nós não amamos? Nós não sabemos amar desta maneira. Nós não conhecemos este amor. Este amor é incompreensível. Por conta destas declarações, e não somente estas, muitas outras vão anunciar que Deus é incompreensível. Ao vermos tudo isso, nós já somos conduzidos então a uma grande conclusão, a qual está na própria Escritura. Quero convidá-lo a voltar para Isaías 40, verso 18. Voltando para Isaías, capítulo 40, verso 18, nós já temos uma declaração conclusiva para o que temos visto. O versículo 18 diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Há alguma coisa comparável? Há algo que se compare com Deus? Há alguma coisa, alguma criação, alguma criatura que possa ser comparado a Ele? Nenhuma. Mas não somente isso, quero convidá-lo ainda no capítulo 40 e para o versículo 25. O próprio Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Não há nada com o que se possa comparar a Deus e com Deus. Deus, então, Ele é inconfundível e incomparável. Todos aqueles que conhecem o Deus vivo e verdadeiro, conforme está na Escritura Sagrada, não têm o desejo de trocá-lo por outro Deus. Não quer trocá-lo, porque Ele é incomparável, inigualável. Ele é inconfundível. Aqueles que conhecem o Deus vivo e verdadeiro também, não o confundem com os demais deuses que estão nas várias religiões, nas várias igrejas e inúmeras denominações. Ele é inconfundível. Por isso, aqueles que conhecem o Deus verdadeiro não vão trocá-lo. Se porventura você é uma pessoa que declara conhecer o Deus vivo e verdadeiro e anda adorando os deuses deste tempo, os deuses desta era, desta geração, à semelhança dos atenienses que adoravam todos os deuses e tinham altar para todos os deuses e até para o Deus desconhecido, quero convidá-lo neste momento a ouvir com atenção as palavras do apóstolo Paulo na conclusão do seu sermão, quando ele falou sobre o Deus desconhecido para o povo ateniense. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Nós temos então, a partir do versículo 30, a declaração do apóstolo Paulo dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, se você tem vivido a semelhança dos atenienses, no período do apóstolo Paulo, a mensagem que tenho para você é esta, desta porção. Não faça semelhante aos cidadãos atenienses. O versículo 32 do capítulo 17 diz que, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram
E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles se recusaram a ouvir, se recusaram a querer pensar e mudar de vida. Que esta não seja a sua atitude, que este não seja o seu procedimento. Assim, o Deus incompreensível é o nosso Deus. Ele é incompreensível porque nós não alcançamos, nós não conseguimos defini-lo, mas nós sabemos que Ele é verdadeiro. Tudo quanto Ele fala é a verdade. E tudo quanto Ele revelou, pois Ele se manifesta a nós, Ele nos dá a compreender quem Ele é por revelação. Como Ele se revelou? Como é a sua revelação? O que Ele revelou de si mesmo? É o que nós vamos ver na segunda parte desta aula, na próxima semana. Que Deus lhe abençoe.